Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quarta-feira, 5 de março. E a gente inicia com uma reportagem sobre a situação das 57 famílias que serão removidas no bairro Sarandi, em Porto Alegre, para a realização de obras emergenciais no sistema de proteção contra cheias da zona norte da capital. A Prefeitura prorrogou para o dia 10 o prazo final para a desocupação da área. Em torno de 200 pessoas que residem na rua Aderbal Rocha de Fraga agora terão que morar em outro lugar. A dona Ordalina e o seu José preparam a mudança para esta semana. Eles vão sair da casa onde vivem há 40 anos. Atenderam nós assim muito bem. Mas só que pra gente que já é pessoa de idade, né? Eu tenho 71 anos, meu esposo também já é de idade, né? Então quer dizer que pra gente é meio cansativo a gente sair de dentro de casa, empacotar as coisas, sair e é brabo. Eles estão cadastrados no programa Compra Assistida da Caixa Econômica Federal e já encontraram um apartamento. Mas como o processo é lento, antes vão para outro apartamento através do programa Estadia Solidária, que oferece R$1.000 por até 12 meses para pagamento de aluguel. Casa nós já não conseguiu por aqui, era só longe. Aí nós já escolhemos um apartamento, agora só estamos esperando, mas que a Caixa não foi lá nem avaliar ainda. E a questão do aluguel é um outro lugar que vocês vão ficar nesse meio tempo, é isso? É, nós vamos ter que pagar aluguel ali, que é até sair a chave do nosso apartamento. Nós vamos se mudar sexta-feira para lá. Há poucas casas dali, a Carmen, que também está cadastrada no programa da Caixa, ainda não encontrou um imóvel e está bem apreensiva com a situação. Ela precisa de uma casa que tenha espaço suficiente para cuidar da filha, que estuda no centro da capital e depende de transporte público com acessibilidade. Tem muita casa à venda dentro de Porto Alegre, que é o que nós queremos. Só que falta a documentação, a mais importante é o ABITS. E a gente não está conseguindo comprar casa. Essa casa que a gente estava, uns 2 meses antes da enchente, a gente estava reformando ela, estava concluindo a reforma dela. Tem um banheiro espaçoso, tem a casa, a cozinha mais espaçosa. E se a gente ficar com um apartamento, não tem como botar 2 cadeiras de roda no banheiro e mais 2 pessoas, que é a cadeira de banho, mais a dela, e eu e ela junto no banheiro. Então, o apartamento é muito pequenininho, não tem como a gente ficar num apartamento. A remoção é necessária para fazer a elevação do dique, que fica bem atrás dessas construções. Em nota, o DEMAR informou que a primeira etapa da obra foi concluída no começo de janeiro, em um trecho onde não há residências, e agora aguarda a saída das pessoas para dar prosseguimento. Das 57 famílias, 5 ainda não estão cadastradas no programa de compra assistida. A gente tem um grupo de famílias, que são 5, que nós negociamos pessoalmente aqui, cada uma delas tem um tipo de solução. Tem outras 5 famílias que nós encaminhamos para o governo federal e estamos aguardando a entrada na lista. E as 45 que já estão dentro da lista do governo federal aguardam a movimentação da Caixa Econômica. A gente mantém um contato muito amistoso e muito próximo da Caixa, no sentido de garantir agilidade para a escolha dessas moradias. Ainda segundo a Prefeitura, 10 famílias já assinaram o documento que autoriza a demolição das casas, que deve começar na semana que vem. E depois da enchente que fez tanta gente perder suas casas, agora o problema é a estiagem. Subiu para 203 o número de municípios gaúchos atingidos pela falta de chuva no Rio Grande do Sul. 189 deles já decretaram situação de emergência. E a Defesa Civil alerta que a onda de calor que atinge o estado deve se estender até domingo, com máximas em torno dos 40 graus. É um alerta vermelho que vale para a maior parte do estado e indica temperaturas cerca de 5 graus acima da média. Calor um pouco menos intenso apenas na faixa litorânea e em parte da região nordeste, que aparecem em laranja, com temperaturas em torno de 3 graus acima da média histórica. Fica a dica para não descuidar da hidratação e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes. Amanhã o tempo segue quente e firme na maior parte do Rio Grande do Sul, mas à tarde pode chover em algumas áreas. Confira no mapa.
Uma massa de ar quente e seco segue atuando sobre o território gaúcho e garante predomínio de sol no estado. Ele aparece entre poucas nuvens no sul, na campanha, no centro, no norte e na serra. Já na região metropolitana, céu aberto. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas apenas na fronteira com a Argentina e nas Missões, especialmente à tarde. E as temperaturas seguem altas, mínima de 24 e máxima de 36 graus em Porto Alegre. Variação entre 25 e 32 em Rio Grande. E os termômetros vão dos 23 aos 31 graus em Santa Rosa. O assunto agora é cultura e livros. Porto Alegre tem uma forte relação com a literatura. Não apenas pela feira, que se tornou uma referência nacional, mas também por um comércio que se espalha pelo centro histórico. Olha só. A compra e venda de livros usados é um ramo que se popularizou no Brasil no século XIX. O nome, sebo, remete ao tempo sem energia elétrica. A leitura à luz de velas e o manuseio deixavam as obras ensebadas. Entre hábitos do passado e do presente, o mercado livreiro resiste. Porto Alegre tem sebos tradicionais, especialmente no centro histórico, onde há pelo menos 15. Livros raros, clássicos, títulos lançados nos últimos anos. Os sebos têm opções e preços atrativos. Nesta loja aqui, são mais de 100 mil títulos. E eles têm uma particularidade. Eles garimpam por todo o país livros de autores gaúchos. Não só autores gaúchos, como principalmente livros sobre o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita demanda sobre história do Rio Grande do Sul. A gente tem uma história muito rica, então tem muitos livros publicados sobre esse assunto e às vezes livros que não se acham mais. Aí às vezes tu vai para uma livraria de Curitiba, São Paulo, Rio, e eles estão lá num canto junto com História do Brasil. Tem um livro sobre história do Rio Grande do Sul que tu sabe que tu vai botar na loja, na vitrine e tu vai vender no mesmo dia, né? Eu comprava todos esses livros gaúchos do Érico, José Guimarães, toda aquela turma, e mesmo livros de engenharia, e trazia para cá. E aqui tu fazia sucesso porque podia vender barato também. Pai e filho administram o Beco dos Livros. Hoje são 3 unidades no centro. A da Andradas foi uma das poucas a escapar da inundação pelo nível mais alto do que a rua. Abre todos os finais de semana, com um bom movimento de turistas que circulam pela Casa de Cultura Mário Quintana. Obras do poeta e autores como Érico Veríssimo, Dionélio Machado e Caio Fernando Abreu têm um espaço separado nas estantes. Peter é economista, mas nos anos 90 tomou outro rumo. Quando assumiu o Collor, ele caçou os marajás, começou a caçar marajás. Eu vi, aqui para mim é o fim da linha. Então eu penso, eu vou trabalhar para mim. A minha esposa, ela estava, os filhos já com 6, 7 anos, ela queria trabalhar também. E aí nós compramos uma loja que tinha xerox na General Vitorino e começamos. Aí eu fui para Riachuelo e cheguei a ter 7 lojas nesse período. Guilherme, formado em Direito, também optou pelos livros. Eu gostava de ler Vejas antigas. Os meus pais tinham assinatura já da época de antes da livraria e essas revistas iam para minha avó, ficavam lá estocadas. Então, quando no fim de semana eu ia para lá, eu pegava umas pilhas de revista Veja dos anos 70, 80 e lia assim, como um passatempo. Entre revistas, quadrinhos, livros e discos, o acervo total tem mais de 300 mil itens. As vendas nas lojas físicas superam as da internet, que ficam entre 20% e 30%. O público é variado. O que não muda é a busca por aquisições mais acessíveis. Pelos livros na internet ser muito caro, ou normalmente ser muito caro, eu venho a sebos procurando um livro, como por exemplo esse aqui, eu quero estudar Direito, né? E ele na Amazon tá cerca de R$60, aqui ele tá R$20. Então a gente acha normalmente esse tipo de coisa que acaba sendo melhor para estudar e tudo mais. Estou numa empreitada agora de fazer uma análise da social-democracia da metade do século XX para cá, e daí eu preciso ler bastante, por isso que eu vim. Esse é o tipo de coisa que só os sebos vão te oferecer, né? Com certeza, né? Não tem livraria, nem na internet eu consigo achar os livros que eu acho aqui, né? O Beco tem inúmeras saídas. A maioria dos leitores, segundo Peter, escolhe de modo aleatório, passando entre as obras. Outros
querem um reencontro. Nos sebos, você encontra livros de A a Z, de todas as áreas do conhecimento. E dos últimos 50, 100 anos, então você encontra o livro que você leu quando era criança, uma pessoa de 70 anos vai ver o livro que ela leu no ginásio, vai encontrar uma gramática, um livro, e primeiras lições, livros infantis, as pessoas gostam muito de retomar aqueles livros que tinha antigamente. Durante muito tempo você teve uma ideia de que os jovens não iam mais ler, que iam parar, só que essa geração depois do Harry Potter, muita gente começou a ler ali e criou uma nova geração de leitores e crianças que leem coleções inteiras, né? Talvez o número de leitores tenha diminuído, mas talvez também a gente tenha mais leitores fiéis, né? E dos livros passamos às artes visuais. O Instituto Ling tem convidado artistas do norte do país para retratar as diferentes faces da Amazônia, com intervenções num mural dentro da instituição. O projeto Ling apresenta Amazônias no Tremor das Vidas, com curadoria de Vânia Leal, recebe agora o último participante. É o Caio Aguiar, ou Bonicta, como também é conhecido. O artista paraense traz para sua obra memórias de onde veio. Da cidade onde nasceu, Ourém, carrega lembranças das águas, da floresta e da cultura popular. Já de Belém, onde morou e atuou como tatuador, leva a estética urbana. Essa obra, principalmente, ela traz essa referência do interior que eu venho, que é rodeado de água, de árvores, né? Tem essa natureza muito presente, muito viva. Então, aqui mesmo nesse detalhe, assim, é um amigo meu, que chama Damião, e ele veste essa máscara, né, que é a Bonicta, e é como uma encantaria que está presente nesse lugar, assim, né, que faz parte dessa paisagem. E aí eu vou ambientando a fotocolagem com esses seres encantados, que eles vão surgindo de uma forma bem natural, assim. A escolha do nome Bonicta vem da proposta de retratar uma beleza fora dos padrões. No mural, que pode ser visitado gratuitamente até 15 de março, o artista utiliza diversas técnicas, entre elas o lambe-lambe e o desenho. Essa obra faz parte de uma série que eu trabalho com fotocolagens e também são técnicas experimentais, assim, também, né? Tipo, além da fotocolagem, existe uma outra camada onde eu faço intervenções com ilustrações por cima, né? Com desenhos. Então, é uma obra que eu já estou criando há muitos meses, assim, né? Tipo, a colagem, como é uma colagem complexa, assim, né? Que tem muitas camadas, muitas fotos. Então, ela leva um certo tempo, assim, já. Caio Aguiar já expôs em diferentes estados e no exterior e participou da primeira Bienal das Amazônias, em Belém. Mas esta foi a primeira vez que veio para o sul do país e deve retornar muito em breve. Ele participa da 14ª Bienal do Mercosul na capital gaúcha entre março e junho, quando vai pintar um muro externo no Instituto Goethe. Nós encerramos com Dudu Sperber, que se apresenta no Café Fonfon, em Porto Alegre, sábado, no Dia Internacional da Mulher. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã às 6:45. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois
pois a nossa manhã já me fez esquecer.